Vamos dar início à nossa reunião, mais uma oportunidade de aqui juntos. E hoje é aquela reunião esclarecendo dúvidas. Nosso irmão Zé Manuel está aqui para fazer a palestra da tarde. Vamos entrar em sintonia, pedindo através da prece que continuemos a ser ajudados por esses amigos espirituais, com a permissão de Deus, e que continuemos interessados por essa doutrina que nos auxilia a trabalhar a nossa conhecimento como seres individual, imortal e indestrutíveis, enquanto encarnados com a responsabilidade de fazer o nosso progresso, fazer o melhor possível, vencer as dificuldades que ainda contemos em nós e também ser o melhor possível com todos aqueles que estão em nosso redor, encarnados ou desencarnados. E para isso, quanto mais conhecimento, quanto mais nos informarmos segundo uma doutrina que nos esclarece que cada um é responsável pelas suas ações e que todos nós responderemos pelas nossas ações, certamente vamos fazer o melhor possível e Deus espera que nos esforcemos para tanto. Que essa tarde seja proveitosa, que o nosso irmão que vai fazer uso da palavra seja auxiliado e amparado sempre, como sempre é, pelos bons amigos espirituais e que nós tenhamos uma oportunidade da tarde de aprender um pouco mais. Graças vos damos que assim seja. Então vamos ouvir o nosso irmão. Bem, meus queridos, muito boa tarde. Eu vou pedir, inclusive, que vocês façam perguntas bem fáceis, que hoje eu estou bastante, não gripado, mas resfriado. Eu saí da cama para vir para cá agora. Tem hora que esquenta muito, tem hora que esfria muito. Já disseram que é a idade também, não é? Andropausa, né, Valeria? Não, Jorge, disseram que é isso. Não se ilude não, que isso não é doença, não, isso é da época, é da idade. Mas eu acho até que já passei dessa idade. Mas então façam perguntas bem fáceis, porque hoje eu estou... Mas a Sueli, em compensação, está pior que eu, né? Porque a Sueli, tadinha, operou e está lá ainda sentindo dor, não se recupera, hein? Ainda não está legal não, Sueli, a gente precisa orar por ela também, mais ainda, porque ela está precisando. Mas bem, estamos aí numa reunião em que a gente faz aqui no Centro Espírita Friburguês esse esclarecimento de dúvidas, e que até eu costumo lembrar, é o único centro que faz isso aqui, porque isso dá confusão, normalmente isso dá confusão. Muitos centros já tentaram fazer, faz uma e depois não faz mais. E aqui nunca tivemos problema, sabe por quê? Porque primeiro, quando a gente não sabe, a gente não inventa. Diz que não sabe. E segundo, nós só nos baseamos na codificação, conforme está codificado o Espiritismo. Então isso não tem contestação, porque para contestar a codificação tem que estar muito acima da realidade, tem que haver muita competência, tem que haver muita sabedoria, bom senso para se contestar a codificação. E isso é difícil. Então nós nunca tivemos problema, nesses anos todos que a gente faz esse tipo de reunião, sempre nós fazemos, a última reunião de cada mês, da terça, da sexta e do domingo, a gente faz esse esclarecimento de dúvidas sem nenhum problema. E todos ficam satisfeitos, até porque não conseguem ultrapassar os limites das respostas que são dadas dentro da codificação, porque aí não encaixa. Quando a gente aqui fala, alerta, com relação a tudo que está aí fora com o nome de Espiritismo, e não é justamente para levá-los, para que nós sejamos sempre alertados a, se quisermos conhecer o Espiritismo, que é uma doutrina séria, que resolve o problema do mundo, nós temos que estudar na fonte, nós temos que saber ali. Se não souber ali, aí nós vamos ser iludidos durante a vida toda. Ai, que lindo, mandou uma mensagem tal, recebeu uma mensagem tal, olha que livro tal lindo. Isso é bobagem. Vai passando a vida e nós não vamos conseguir pegar o fio da meada com consciência, com plenitude e segurança, para nós estarmos tranquilos. Nós não temos que agradar ninguém, como eu sempre lembro. Nós não temos que agradar os outros em termos da nossa consciência, em termos da nossa postura. Nós temos que ter uma consciência e uma postura que nós entendemos que devamos ter. Não é nada censurável que pessoas, às vezes, de comportamento não recomendável, assumam os seus comportamentos. Tem pessoas que são meio levianas ou são meio devassas e assumem. Olha, eles às vezes estão menos ruim, menos mal do que a gente que não assume, quando a gente não assume. Até porque quem não assume uma postura consciente, ou seja, quem não demonstra ser aquilo que realmente é e procura ser aquilo que não é,
essa criatura está sempre no zero do progresso. Porque a preocupação dela é mostrar que é aquilo que não é. Ela tem que ficar bem na foto. Não importa quantas mentiras ou quantas hipocrisias ela tenha que praticar. Ela tem que estar bem na foto. Ao passo que aqueles que assumem são, às vezes, hoje aí um ordinário, um sujeito que ninguém acredita, um camarada abandonado por aí. Mas que, de repente, quando ele recebe o estalo, ou alguém lhe passa informações boas, como até nós recebemos mesmo, e ele muda toda aquela força que ele tinha para o mal, toda aquela disposição e aquela segurança e aquela autenticidade que ele tinha no mal, ele passa a ter no bem. E um indivíduo mudado. Uma folha que foi limpa, né? Uma página que foi limpa e se escreveu uma nova. E ele começa uma nova vida com toda a segurança e passa à frente daqueles que ficaram a vida inteira querendo ficar bem na foto. Querendo estar sempre bem elogiado, querendo estar sempre bem visto pela sociedade, que é uma fulano, que maravilha, que pessoa caridosa, que pessoa isso. Pode até ser ótimo, tudo bem. Mas nunca nós devemos fazer esse esforço para demonstrar aquilo que nós não somos. Nós temos que ser simples, naturais. Nós temos que ser nós mesmos. Agora, ser inteligente e esperto para tentar descobrir e pesquisar se nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo aquilo que nos vai dar paz e felicidade. Se estivermos, vamos continuar. Se não estivermos, nós vamos nos refletir, nos reciclar, vamos nos reformar, nos renovar em termos de conceitos, apagar preconceitos e novamente tentar encher o copo. Porque nós não podemos, você não pode encher um copo que já está cheio. Você já vem com um copo cheio e não consegue botar mais nada. Então nós temos que, de vez em quando, esvaziar o copo, de vez em quando, baixar o nível do copo para a gente ver se ainda cabe alguma coisa importante. E o Espiritismo é uma dessas alternativas importantes. Eu digo que é uma delas porque tem muitas outras. Como também o Espiritismo nos autoriza a chamar a atenção de todos nós, a que eu fale isso. Não é o Espiritismo a única tábua de salvação. Não, várias outras doutrinas, religiões tem por aí que também tem efeito sobre cada um. A questão não é a religião em si propriamente dita, mas o indivíduo, a intenção do indivíduo. Porque se o indivíduo está bem intencionado, se ele quer progredir, se ele quer desenvolver, e ele entra numa religião qualquer que não o satisfaça, ele aproveita o que pode lá e depois ele começa a procurar outra coisa. Ele aí vai para uma outra e se não estiver satisfeito também com o que ele está lá, ele vai procurar outra coisa e é assim que nós devemos fazer. Vocês não devem estar aqui estacionado, parado e acabou. Eu sou espírita, vou morrer espírita porque minha avó era espírita, minha mãe era espírita, meu pai era espírita, então eu sou espírita. Não. Vocês estão aqui para pensar, ouvir, analisar, porque eu também faço isso. Eu faço isso e digo, inclusive, isso na televisão. O dia que eu arranjar uma melhor, eu saio dessa. E eu procuro. Só que eu não acho. Eu tenho muita segurança e confiança de que nem vou achar, porque eu analiso profundamente a sustentação, os princípios básicos do Espiritismo, eles resolvem todas as situações da vida e do universo. Resolvem todas as situações da vida e do universo. Quando, no Livro dos Espíritos, tem uma questão de número 540, que na resposta os Espíritos disseram assim, por isso que eu vos digo que tudo contribui no universo, que tudo está em relação com tudo. Do átomo ao arcanjo, porque o átomo primitivo, porque o arcanjo principiou pelo átomo primitivo. Então, essa questão, 540 do Livro dos Espíritos, ela resolve todos os problemas do universo. Não tem como alguma coisa existir que não esteja dentro desse contexto do átomo ao arcanjo. Domingo passado, parece, domingo passado ou retrasado, não sei se foi, não, acho que foi sexta-feira que foi Globo, deve ter sido Globo Repórter, fez um documentário sobre a inteligência, a evolução da inteligência, os animais, a participação dos animais, como os animais são inteligentes, como eles praticam, exercitam atividades altamente desenvolvidas em termos de inteligência. Os macacos, por exemplo, pegam a noz e não conseguem quebrar no dente, nem quebrar com outra forma. Eles têm uma pedra meio ovalada, uma pedra meio com um côncavo, assim, um recôncavo no meio, e eles pegam uma outra pedra mais dura, põe a noz ali, bate, quebra a noz, tira, come, dá para o outro, aí quebra, vão quebrando. O outro pega um graveto assim, eles sabem a profundidade do formigueiro certinho, eles calculam e cortam. Aí vão cortando para ficar certinho no tamanho, para pegar as formigas, para comer as formigas. Tem peixes especializados em limpar os dentes de outros peixes que são altamente ferozes, como por exemplo até o próprio tubarão. Ele chega, abre aquele bocão,
aí vem aquela coluna, aquele cardume de peixinhos pequenos e vão lá, enche a boca do tubarão e ele não os come. Para limpar os dentes, ele sabe, ele está ali num processo chama-se simbiose, não é parasitismo, é simbiose. É um processo em que ambos os elementos levam vantagem. Então, tanto os pequenininhos vêm e se alimentam dos resíduos da boca, como o grande fica livre daquelas impurezas. Aqueles animais, aquelas avezinhas, aqueles pássaros que pousam na girafa, que pousam nos hipopótamos e que limpam os animais não fazem nada com eles. Há uma conjugação de interesses e de sabedoria, uma engenharia de Deus, de uma inteligência suprema. Quando eu vejo, às vezes, nossos irmãos evangélicos, de outras religiões, de um modo geral cristãs, falando sobre a criação, o criacionismo, que Deus fez tudo como está, isso contraria, o Espiritismo contraria isso. Deus não fez tudo como está. Deus fez tudo do zero para que tudo seja perfeito. E tudo que está como está hoje, agora, nesse estágio, mas não estará mais daqui a 100, 200, 500, 1 milhão de anos. Tudo evolui, isso é lógico, isso é sensato. Por que razão Deus faria alguma coisa estável, estabilizada, eternamente, perpetuamente naquele estágio ou naquele estado? Para fazer o quê? Para ter que tipo... Vejam bem, por que Deus teria planejado um peixinho que vai ser eternamente um peixinho para limpar o dentinho do tubarão? O peixinho que vai ser um peixinho... E muitos outros peixinhos e animaizinhos que existem no mundo e nós nem conhecemos. Muitos que já existiram, já foram extintos e a humanidade nem conheceu. Por que razão, então, Deus teria feito essas espécies eternamente a ficarem como essas espécies? Claro que não. Os que já desapareceram estão num outro processo. A essência inteligente que exerce aquela função em cada espécie, ela é a alma do animal. Ela é o indivíduo inteligente, a essência da inteligência que está passando por aquela espécie. A inteligência adequada à espécie canina, ela está se desenvolvendo na espécie canina. A inteligência adequada para as espécies aquáticas, elas estão se desenvolvendo nas espécies aquáticas. A energia necessária, adequada e na fase própria de passar pelo reino vegetal, está passando pelo reino vegetal. Vejam que no reino vegetal você destaca sensibilidade de vida com uma grande divergência e diferença entre umas e outras espécies. Tem desde as carnívoras, que são sensíveis e que fecham e que abocanham e que prendem a presa, até aquelas que são estáveis, que são sem movimentação nenhuma própria, a não ser, por exemplo, o direcionamento na busca da luz, que é uma essência, uma energia já se desenvolvendo rumo ao aprimoramento inteligente. Então, no todo, toda a criação é um processo de evolução. Isso é justo, é justo. O mundo pode acabar, as coisas podem explodir todas, não importa, porque todas essas energias, todas essas essências, tudo que existe vai continuar existindo. De outras formas, em outros lugares, em outras partes do universo, mas sempre irá continuar existindo para atingir o processo maior, que é o da inteligência, da racionalidade, do livre-arbítrio e da condução por conta própria para a realização dos propósitos da divindade, dos propósitos de Deus. Nós agimos por nossa conta, em que pese sermos impulsionados naquilo que tange a parte biológica, a parte vital, sermos impulsionados pelo instinto, porque muitas coisas nós fazemos não por conta própria, mas pela regra da sabedoria suprema que é Deus e que estabeleceu para tudo, para todo o universo. Vejam, nós somos movidos muito acentuadamente a forças extra planejamento próprio. Esqueci de desligar o telefone? Ah, não. Toca igual o meu. Aí eu esqueci, foi o meu em casa agora, porque eu estava com esse peso aqui, eu pensei que fosse, mas eu esqueci em casa. Mas olha só, então nessa coordenação da inteligência, nada está perdido, nada está desconectado
do propósito de evolução. Então, como eu disse, quando nós atingimos o ponto que nós atingimos,